maior, né? Então, eu queria abrir aqui agora, se alguém quiser compartilhar alguma coisa a respeito de confiança, e se sente essa confiança, porque o David Hoffmeister fala muito isso, ele fala que a confiança resolveria qualquer problema percebido agora. Ou seja, ele fala que se a gente tivesse confiança, nós não teríamos nenhum problema percebido neste exato momento. Então, eu queria abrir aí um pouquinho para que, não sei se o Roberto quer falar alguma coisa a respeito da confiança. Não, eu acho que os microfones estão fechados, né? Elas não podem falar, né? Então, seria bom, vamos dizer, abrir os microfones aqui. Eu acho que cada um pode abrir se quiser falar alguma coisa. Quer falar alguma coisa? Então, tá bom. Então, deixa eu só complementar o que falou a Juliana, que eu acho que esse tópico é delicado e acho que é muito, vamos dizer, enriquecedor. Eu acho quando você entende essa questão do professor de Deus. E quando você fala assim, eu sou um professor de Deus, parece que dá uma carga, né? Parece que dá uma importância a você enorme em relação a essa característica de ser um professor de Deus. Então, acho que a minha maneira de ver é que todos nós, né, como ensinar é demonstrar, estando estudando, estando no caminho espiritual ou não, né, nós estamos sendo professores de Deus se nós escolhemos isso ou não escolhemos, porque nós estamos ensinando o tempo todo para as pessoas que estão ao nosso redor com base naquilo que nós acreditamos. Então, se nós acreditamos no amor, certamente nós vamos ensinar o amor para as pessoas que estão ao nosso redor. Se nós acreditamos no ataque, nós vamos ensinar o ataque para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, independentemente de você escolher ou não escolher, nós estamos ensinando e aprendendo o tempo todo uns com os outros. Agora, a questão da escolha de você ser um professor de Deus, segundo o curso Milagre, ele é muito leve em relação a esse assunto, né? Ele diz assim, olha, o professor de Deus é todo aquele que simplesmente escolhe ser um. E ele também só precisa ter uma característica, a característica que ele vê o seu irmão com interesses que não sejam conflitantes ao seu. Ou seja, ver seu irmão com os mesmos interesses que você. Que é exatamente, vamos dizer, o oposto do ego, né? O ego, o que é? É aquele olhar do ser separado que ele fala ou eu ou você, né? Ou eu ou você. Quer dizer, ou eu ganho ou você ganha. Ou eu sou mais bonito ou você é mais bonito. Ou eu sou mais rico ou você é mais rico. Né? Ou eu sou mais poderoso ou você é mais poderoso. Ou eu sou presidente da República ou você é. Não dá para ter dois presidentes da República. Então, é toda a característica do ego, que essa característica do um ou outro. E quando você chega e fala assim, opa, essa história de um ou outro, esse negócio aqui é meio bobo, né? Eu acho que está na cara que estamos todos nós aqui encarnados e que todos nós, vamos dizer, na verdade, estamos precisando da mesma coisa. Nós estamos, todos nós, procurando a felicidade, né? E todos nós estamos precisando dessa felicidade e vamos dizer, através da procura, né, de encontrar essa felicidade, que nós vamos atingir aos nossos próprios objetivos. Então, é simplesmente isso. Se você consegue dizer, não, nós todos aqui somos iguais, ou não iguais em forma, evidentemente, porque nós não somos, mas nós somos todos iguais em essência, e todos nós estamos buscando a mesma coisa, então você pode, se você escolher, né, se tornar um professor de Deus. E isso acontece, vamos dizer, no curso Milagre, mas acontece em todos os outros caminhos espirituais também, né? Todos os outros caminhos espirituais tem as pessoas que escolhem fazer um trabalho relacionado com a espiritualidade e outros que não escolhem fazer esse trabalho relacionado com a espiritualidade. Então, é um pouco por aí, e é lindo no sentido de que também, nós vamos conversar um pouquinho nisso,
de que os professores de Deus, assim como nós temos o conceito da escada no curso Milagre, existem professores de Deus em todos os níveis. Existem professores de Deus que acabaram de começar, né? Eles estão, vamos dizer, ainda muito crus, muito jovens ainda no trabalho espiritual, mas escolheram fazer esse trabalho desde esse nível. E vão atender e vão fazer muito bem as pessoas que estão do lado dele, que estão trabalhando com ele, que estão num nível um pouquinho mais abaixo, porque eles vão ver nesse professor de Deus, opa, se ele escolheu, vamos dizer, ser professor de Deus, eu também posso escolher. Se ele escolheu o amor, eu também posso escolher. Já é um grande ensinamento, né? Ou então você pode ter um ensinamento, vamos dizer, lá em cima, vamos dizer, da metafísica completa, ou você pode ser, vamos dizer, uma pessoa que tenha, vamos até chegada ao mundo real. Então tem uma escada, quer dizer, em termos dessa característica do professor de Deus. Mas, vamos dizer, os ensinamentos que a gente pode fazer nessa escada a qualquer nível têm o mesmo valor, porque a gente está trazendo pessoas que estão no nível um pouquinho mais abaixo para aquele nível. E é o nível máximo que aquela pessoa consegue atingir naquele momento. A gente também está nesse caminho há algum tempo e a gente sabe muito bem que nós mesmos vamos avançando. E que quando a gente está num nível muito lá embaixo, a gente não consegue entender nada, né? A gente fica perdido, fica amedrontado, se sente ameaçado, se sente uma série de coisas que você, se você tiver um nível um pouco mais elevado, você vai se sentir diferente. Então, nós estamos caminhando, né? Assim como estão os professores de Deus. É esse que é o conceito, assim, vamos dizer, mais importante, genérico, do assunto que nós estamos trazendo aqui. E seria legal que vocês também participassem. Vamos dizer, somos todos o Cristo, né? Eu adoro ouvir a Sandra, por exemplo, ou a Tuzita, quando ela fala, porque eu aprendo horrores. Por quê? Porque somos todos o Cristo. Então, se vocês também participarem um pouco, essa reunião vai ficar mais agradável e nós vamos dizer, aprender uns com os outros. Então, também não é obrigatório. Se vocês quiserem fazer algum comentário, está aberto, podem fazer a qualquer momento. O Carlos, Juliana. João, você que chegou agora, bom, em primeiro lugar, seja bem-vindo, que bom ter você aqui conosco. E antes do Roberto ter falado, eu só disse um pouco a respeito do que era um professor de Deus. O Roberto colocou aí o entendimento a respeito do professor de Deus, e a gente colocou que entende que quando o curso começa a listar, né, as características dos professores de Deus, que ele coloca a confiança como sendo a primeira característica. E logo a gente vai entender que a confiança é a base para as 9 demais características, né? E aí, então, que a gente entende que isso é alguma coisa, vamos dizer, fundamental. E o David Hoffmeister coloca muitas vezes que a confiança resolveria qualquer problema percebido exatamente agora. Então, pensando nisso, que a confiança resolveria qualquer problema agora, e que, obviamente, a confiança significa retirar a confiança do nosso ser pequeno e transferir essa confiança para o Espírito Santo, né, para essa mente maior. Então, eu queria ouvir um pouco a respeito, não assim, do que sente, de quando acontece essa confiança, qual a relação que eu tenho com a confiança, o quanto eu confio, quando eu sei, a gente tem aquela imagem desde pequenininho, né, aqueles desenhos que tem um anjinho diabinho o tempo inteiro, né, que fala, faz isso, não faz aquilo, não, isso não pode, isso é bom e tal. Então, assim, como é confiar nessa outra voz e não no meu eu menor? E como o Roberto colocou, né, então o professor de Deus, ele é simplesmente aquele que entende que ele não tem interesses separados, ou seja, ele não vai olhar para o meu pedaço do queijo. Então, como que é confiar aí nessa outra voz que diz uma outra coisa? Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, se vocês sentirem de compartilhar alguma coisa. Juliana, boa noite. Boa noite, Roberto. Boa noite. Fez a gentileza de reenviar aí o link para nós, né?
respondendo a sua pergunta, Juliana, eu acho que tem muito de, pelo pouquíssimo que eu já consegui compreender do Sen, enquanto eu não conseguir deixar de olhar o passado, a confiança não vai vir, né? Enquanto eu não me mantiver no momento presente e deixar de ter a fé na cabeça e ter a fé no coração, eu até entendo que eu vá conseguir ter a confiança para até afrontar esse nome, né? Como assim, professor de Deus, que é a primeira coisa que eventualmente chama a atenção das pessoas. Como é que você se julga professor de Deus? Até desenvolver o raciocínio para entender que é uma nomenclatura, né? Se eu acredito que tudo que está nesse livro é verdade, por que não a nomenclatura de professor de Deus não seria verdadeira? Ainda assim, puxa vida, como é que eu faço antes de treinar o suficiente, né? Ver se vocês que estão há tanto tempo no uso do livro na depuração dos conceitos, como é que eu faço para, antes de treinar, não olhar mais para o passado, adquirir a confiança? Eu entendo, então, respondendo a sua pergunta, que o uso da prática das lições no dia a dia, a assunção dos conceitos, vai cada vez mais fortalecendo, pegar na mão do Espírito Santo para deixar de olhar para o passado e se manter no instante santo. Eu acho que, a partir daí, a confiança pode ser estabelecida. Só Nossa, tocou no... Fala, Joana, fala, Joana. Não, é que eu ia dizer que o João tocou num ponto que eu acho muito interessante, que é essa questão da confiança baseada no passado, né? Então, eu acho que essa confiança no Espírito Santo é justamente a confiança no desconhecido e no mistério, porque a gente não sabe o que é despertar, não é algo que nós não vivemos, né? Então, a gente não sabe o que é e qual que é a relação, qual é a minha relação de confiança com o desconhecido e com o mistério. Veja como nós sempre, eu acho que agora assim é um momento assim histórico onde acontecem as mudanças de maneira muito rápidas o tempo inteiro, né? Então as coisas estão acontecendo, eu não conheço o próximo passo, eu não sei o que vai acontecer e de repente tinha-se a impressão de que antes não era tão rápido, né? Mas o processo do despertar e o processo do autoconhecimento é um processo por si só de mudança, mas o nosso ego tem uma percepção de mudança que é a primeira mudança que ele percebeu, que é a mudança da ilusão da separação. Então, ele já julga toda e qualquer mudança como sendo algo negativo. E a coisa do curso, quando começa a estudar o curso, muitas coisas começam a mudar, simplesmente porque você muda o prisma, não é que o mundo mudou, né? Muda a maneira de olhar. E essa relação que a gente tem com o mistério e com o desconhecido, a maneira como a gente olha para isso que ainda está por vir, né? E a gente tem medo do desconhecido porque a gente acredita que vai ser uma repetição do passado, porque é tudo que nós conhecemos. Mas aí eu estou confiando em quem? Naquele meu ser menor. Eu acredito, não, eu já sei. Pessoa assim, assim, assado, já chegou falando não sei o quê, eu já sei até como é que é. Ih, esse aí é safado, já vai me dar aquele golpe de novo, né? Então, toda essa interpretação, que se a gente não flagra a mente nesse momento, a gente já vai justamente para esse passado, e aí, de fato, não tem como confiar, porque a minha história prova que, no final das contas, eu sempre vou me dar mal, né? Então, é importante isso mesmo que você disse, essa confiança no que eu não conheço, porque eu não sei o que é o processo de despertar, né? Mas eu confio que é alguma coisa que, assim, pior do que tá, não vai ficar, né? Tem que haver uma outra maneira. Olha só, no texto, hoje, a gente vai ver que essa questão da confiança também tem níveis, né? tem estágios. Né? E até a gente vai ver que são 6 estágios do desenvolvimento da confiança que o Cristo vai ensinar aqui para nós. Então, vamos dizer, não é que a gente vai estar no nível mais alto da confiança logo no início. A gente vai ter que passar por um processo. Né? E até esses estágios,
hoje em dia, eu lendo de novo, ou vocês lendo de novo também, a gente tem, cada vez que a gente lê esses estágios, a gente tem um entendimento um pouco mais profundo. Acho que vai ser uma conversa interessante a gente conversar sobre esses estágios. Mas só um comentário que eu não resisto aqui a fazer em relação a essa confiança, é de que é essa questão de que nós temos todos uma confiança bastante desenvolvida. Porque senão a gente não estaria aqui hoje. Né? Tem alguma coisa que fez com que a gente estivesse aqui hoje e tem alguma coisa que está em nós que a gente sente que, mesmo que seja inconsciente, a gente sabe que está ali, que é importante, que é esse tal chamado. Tem um chamado, né? Quer dizer, a espiritualidade te chama. Então, se você ficar, vamos dizer, atento para isso e perceber até qual é a razão de eu estar nessa reunião hoje. Por que eu estou nessa reunião hoje? Eu estou lá por quê? O que foi que me moveu? Né? E eu acho que o que moveu foi esse chamado. E a gente vai, vamos dizer, à medida que a gente vai avançando, a gente vai cada vez mais entender o que é esse chamado e ter cada vez mais confiança naquele que está me chamando. Né? E é isso que está. Mas hoje, que nós estamos aqui, se nós estamos aqui, tem uma confiança enorme nesse chamado. Senão a gente não estava aqui. Tem alguma coisa dentro de nós que fala, ó, é importante, eu vou lá, né? Eu vou estudar, eu vou fazer, tem alguma coisa aí que eu preciso entender melhor, né? Que é esse chamado. Então, nós já temos todos os níveis, todos nós aqui, um determinado nível, já temos uma confiança danada na importância desse chamado que todos nós estamos sentindo, né? Então, o que a gente faz, Juliana? Vamos ler o texto? Antes de... Oi, Tuzita. Peraí, fala, Tuzita. Então? Fala. Eu estava, inclusive, essa foi uma reflexão que veio para mim nessa semana. Porque eu sempre achei, eu sempre julguei que eu não confiava, né? Sempre que eu parava para refletir as coisas assim por mim mesma, eu acaba entrando nessa questão de que eu passei por tantas coisas e por tantos caminhos porque eu nunca confiei. Mas esses dias me veio a reflexão de que não houve um só momento em que eu não tenha confiado. Só que a minha confiança estava depositada no professor errado. Ou seja, tudo que eu fiz, né, até um determinado momento foi confiando na minha força, na força da minha personalidade, do meu ego. Tá? Então, nesse aspecto, esses dias eu compreendi que não houve um só momento em que eu não tenha confiado. Só que eu depositei a minha confiança no professor errado. E isso, eu compreendi um pouco mais além, porque no mundo de projeção, né, não existe não ou negação no mundo de projeção. Né? Tudo que a gente projeta vai acontecer, porque já foi projetado. E a gente vai encontrar com as nossas projeções em qualquer determinado momento, né, da linha do tempo. Né? Então, essa percepção de que eu sempre confiei, mas que a minha confiança estava no lugar errado, me trouxe, sei lá, acho que me trouxe uma expansão mesmo e uma capacidade de que realmente a confiança está aí, né, nesse sentido que o Roberto trouxe aí, que eu acho que ele falou muito bem, né, que a confiança está aí. A gente só realmente tem que ver para onde é que a gente está olhando, onde é que a gente está depositando, porque a gente está sempre depositando no lugar errado. Tuzita, eu já te conheço bastante bem, e eu sei que, vamos dizer, o teu clamor, né, pela verdade é imensamente grande. E vamos dizer, você caminhou por vários outros caminhos espirituais, e teve, vamos dizer, crenças de uma forma ou de outra. Eu acho que todos nós aqui tivemos também. Não sei se talvez
na extensão que você teve, que eu sei que você transitou muito, muito tal. Mas o que eu digo aqui, quando você coloca que você colocou a tua crença no professor errado, essa palavra errado é que eu não sei se a gente poderia questionar, porque foi necessário, né, você ter uma crença nesse professor que não era o correto, que não era o teu último professor, vamos dizer assim, para você chegar no teu último professor. Então, são todos estágios, né? Quer dizer, eu só estou querendo questionar essa palavra errado, entende? Eu acho que talvez a palavra melhor seja transitório, né? Porque a gente todos nós tivemos, vamos dizer, tantas crenças em tantas coisas, e eu acho que também isso é uma coisa que é extremamente importante, porque espiritualidade é muito bom, mas tem que ser de qualidade, né? Senão a gente entra pelo professor transitório, vamos dizer assim, né? Eu já vi muita gente que eu já soube, já acompanhei casos de pessoas que surtaram, né? Porque estavam acompanhando um professor transitório e não era por ali, né? Mas aquela coisa era tão forte, tão forte, tão forte, que a pessoa surtou e, vamos dizer, ficou numa situação de saúde muito, muito forte. Mas vamos dizer, também, como a gente sabe que a pessoa acaba se recuperando, ela passou por aquele momento muito delicado, mas vamos dizer também, foi importante para ela mais à frente. Mas a questão da qualidade, eu acho que a gente tem que agradecer a Deus, meu Deus, muito, muito, né? Porque a gente me dá a impressão de que esse trabalho aqui é um trabalho que não é o melhor, não é o mais, vamos dizer, sensacional, nem nada disso naquilo, mas ninguém pode dizer que esse trabalho, que o amor que esse trabalho está trazendo, a pureza do amor que ele está trazendo, não seja verdadeiro, no sentido de não seja puro. Então, esse trabalho nosso, a gente tem que agradecer muito, porque ele tem uma pureza, ele tem, vamos dizer, uma qualidade em termos de espiritualidade que é bastante significativa. Então, hoje, a gente tem que agradecer a isso, né? Eu acho nesse sentido. Só uma correção, que eu acho que eu não me fiz entender direito. Quando eu falo, eu depositei a minha confiança no professor errado, não é que os caminhos que eu fiz até agora tenham sido errados, mas de que eu estava com o meu ego. Eu estava confiando que o meu ego me levaria às respostas que eu precisava. O ego é o professor errado. Claro, é isso aí. Tá? Eu não estava com a disponibilidade do espírito, do ser, né, para alcançar aquilo que eu queria. Então, o professor errado nesse sentido é o ego, não é o caminho. Acho que todos os caminhos que eu fiz foram válidos. Eu agradeço por toda e qualquer experiência, tá? Mas quando você está com o professor errado, você acaba não tendo os resultados que não apreendendo, né? Não apreendendo aquilo que você poderia de melhor. É isso, é isso. E disso que você falou, Tuzita, 2 dar-se conta super valiosos. Primeiro, né, eu tenho que olhar para o meu processo e falar, eu estava colocando essa confiança no professor errado, mas, por outro lado, isso que você trouxe lindamente, eu tenho a capacidade de confiar, né? E aí, então, é esse negócio do escolhe outra vez, né? Chega no final lá do livro, fala, então, escolhe outra vez. Então, são 2 dar-se contas super poderosos, ou seja, a minha capacidade de escolha não se deteriora com o tempo, né? Eu posso também escolher depositar essa confiança que eu já tenho no professor da mente certa, né? Muito legal. Mesmo também... Oi, pode falar. E mesmo também, às vezes, a gente pode usar essa palavra, porque eu não confio, como uma forma de se esconder, né? E como uma forma de não aprofundar, né? Eu não vou estudar isso, eu não vou participar, porque eu não confio muito. E, de repente, essa coisa de não confiar pode ser uma forma de você... Pode ser uma desculpa, uma excusa mesmo, para você não se aprofundar em lugar nenhum. Agora, quando você percebe que a confiança está ali, mas que está no lugar errado, você não tem mais desculpa. Aí você direciona ela para onde você quer, né? Que legal isso que você trouxe. É justamente, quando eu falo não confio, na verdade eu confio sim, mas eu confio no meu eu pequeno, né? E por isso, como o meu eu pequeno é duvidável, mas no fundo eu confio nele, é verdade. Muito legal.
Eu ia sugerir, antes da gente só passar pela confiança propriamente dito, tem 2 parágrafos ali que introduzem, que na verdade ele está falando dos traços superficiais dos professores de Deus, né? Então ele está falando que os traços superficiais não são de modo algum parecidos, até isso que o Roberto trouxe, que você trouxe, que cada um já trilhou um caminho diferente, cada um tem uma habilidade diferente, características diferentes dentro dessa ilusão aqui. Mas eu acho interessante que aí ele fala um parágrafo super grande falando, né, dos traços superficiais, de como eles não são parecidos e como cada um tem uma personalidade superficial, mas no segundo parágrafo, depois ele fala assim, todas as diferenças entre os filhos de Deus são temporárias. E aí ele já deu a chave de tudo, né, porque tudo que é temporário é ilusório. Então, se não é permanente, não é real. Então, todas essas nossas diferenças aí superficiais é que elas desaparecem. E até pensando assim nessa questão da especificidade, de como cada um aí é diferente na capacidade que tem, ou não na capacidade, mas assim nas habilidades que tem, nas facilidades que tem, aí também cabe, né, essa questão de onde eu coloco essas minhas características, eu entrego na mão de quem? Eu entrego na mão do Espírito Santo ou entrego na mão do ego? Tudo isso, né? Porque eu acho que aí é quando a gente começa a falar dos professores de Deus, quando eu uso as minhas características especiais, os dons que eu acho que recebi de Deus, enfim, a gente acredita nisso, e eu uso para me vangloriar, ou seja, para que os outros percebam como eu sou especial e diferente, eu estou usando para o meu ego, mas de repente quando eu mudo essa chavinha e vou para o próximo passo, que é reconhecer que isso que eu tenho, entre aspas, como especial, é para ser dado para ser um professor de Deus, né? Então, para que isso seja usado, porque tudo o Espírito Santo pode usar, tudo, todas as especificidades, tudo ele pode usar para que nós sejamos, né, verdadeiros professores de Deus. E, na verdade, quando ele fala que também somos todos iguais, é que ele começa a desenhar, vamos dizer, um final, né, que é muito bonito, né, porque no final ele fala assim, olha, galera, a gente não é que a gente também vamos dizer, essas desigualdades são superficiais, não. Elas são muito superficiais, porque nós somos um, né? Então, vamos dizer, o final da história é épico, né? É aquela coisa assim, vai acontecer, você vai descobrir no final da coisa uma coisa não só divina, mas, vamos dizer, mas também que é de uma beleza, de uma profundidade muito grande e vai mostrar o quanto a gente estava iludido. Mas, no final das contas, vamos dizer, somos todos nós aqui nos dando a mão. Eu acho tão bonito isso, porque nós estamos, na verdade, até nessa reunião aqui, nos dando as mãos, né, para poder chegar a conseguir absorver, passar por todos esses estágios, vamos dizer, do desenvolvimento da confiança e chegar ao entendimento, vamos dizer, verdadeiro do quem nós somos, de qual é a nossa relação com o nosso Pai e tudo mais, que é uma coisa bastante grandiosa e bastante, vamos dizer, profunda, né? E que já acontece, a gente só precisa reconhecer. Então, a gente pode ir nesses estágios aí da confiança. Eu já até preparei o áudio aqui, Roberto, se for, acho que é melhor do que ler o livro, né? Vai um por um e a gente vai parando para conversar. Sim, então eu vou lá. Primeira, confiança. Esse é o fundamento no qual repousa a sua capacidade de cumprir a função que lhes cabe. A percepção é o resultado do aprendizado. De fato, percepção é aprendizado, posto que causa e efeito nunca estão separados. Os professores de Deus têm confiança no mundo, porque aprenderam que ele não é governado pelas leis que o mundo inventou. Ele é governado por um poder
que está neles, mas não vem deles. É esse poder que mantém todas as coisas a salvo. É através desse poder que os professores de Deus olham para o mundo perdoado. Então, aqui tem várias coisas interessantes, né? Primeiro, ele falando da percepção, que falando que a percepção é o aprendizado, a maneira como nós percebemos, né? E depois ele fala que os professores de Deus têm confiança no mundo porque aprenderam que ele não é governado pelas leis que o mundo inventou. Ele é governado por um poder que está neles, mas não vem deles. Aí volta nisso que a Tuzita acabou de dizer, né? Então, eu posso confiar no mundo, né? Porque eu sei que ele é governado por um poder que está em mim, mas não é meu. Então, de novo, né? Oi? Em todas essas colocações que ele está falando, a gente tem que olhar como sendo, vamos dizer, colocações que são transitórias para nós, né? A gente vai, no final das contas, entender de que tem um poder em mim, na verdade, de que, vamos dizer, é o poder verdadeiro e que o mundo não é governado pelo poder do mundo, mas é governado pelo poder de Deus. Mas hoje a gente está num estágio, né? Quando a gente chegar lá em cima, a gente vai ter esse entendimento muito mais profundamente. A percepção, né? Como falou, vamos dizer, a Juliana hoje. A gente começa esse trabalho e a gente começa a olhar de acordo com uma percepção um pouquinho diferente do que a gente estava olhando anteriormente. A gente vai mudando a nossa percepção, mas ela é gradualmente sendo modificada. A gente não vai conseguir ter uma percepção da verdade logo de cara. A gente sabe que a percepção vai mudando, assim também como nosso entendimento desse poder que está em nós e que é o poder verdadeiro que está em Deus, né? Ou seja, a gente não precisa ficar se exigindo de entender e acreditar e incorporar tudo isso de uma vez por todas. É um processo. Vamos para o próximo parágrafo aí, Juliana. Uma vez que esse poder tenha sido experimentado, é impossível confiar na insignificante força de cada um outra vez. Quem tentaria voar com as asas diminutas de um pardal quando lhe foi dado o grande poder da águia? E quem colocaria sua fé nas pobres oferendas do ego quando as dádivas de Deus foram depositadas diante de si? O que é que os induz a fazer a transição? Oi, Francisco. Oi, Francisco. Ei. Boa noite, pessoal. Boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado. Seja bem-vindo, Francisco. Obrigado. Fala lá. A gente está lá no parágrafo 2 já da confiança, e aí ele está falando de novo, né, desse contraste do nosso poder insignificante. Ele compara um pardal, as asas de um pardal, às asas de uma águia, né? Então, isso que a gente estava falando até agora. E a respeito do poder, que é confiar no nosso poder, que é insignificante, na verdade não é nenhum poder, né? E confiar nesse poder das asas da águia. E é interessante esse negócio que ele fala no final, né? O que é que os induz a fazer a transição? A transição do quê, né? Em que eu vou escolher, no que eu vou escolher confiar, né? Eu estou nessa transição. Eu confio no meu ego e aí vou fazer a transição. Então, ele faz a pergunta, o que é que os induz a fazer a transição? Eu queria falar, Juliana, Pode falar. Que essa transição ela é facilitada quando a gente experimenta a paz, quando você confia no Espírito Santo.
o que a gente tem entre duas opções, a gente vê claramente que uma é do ego, é a demanda desse mundo do ego. E quando você vê a outra opção, você fica, às vezes, meu Deus, eu confio nisso, mas aí se instala uma paz. Eu acho que esse é um bom parâmetro para ajudar a gente como recurso na transição. Ô, Dora, eu ia falar exatamente sobre isso. Apareceu uma lição essa semana, né? E que existe uma pergunta assim, o que é o perdão? Eu acho que nessa prática do que ele explica aqui do que é o perdão, é que a gente consegue perceber que existe um poder maior, né, com mais clareza. Existe essa paz em nós que está disponível, né? E que quando a gente experimenta essa paz maior, a gente fala assim, opa, tem alguma coisa aqui que eu não estava percebendo, né? Tem uma força maior que está aqui atuando que eu não estava percebendo. Mas eu preciso, vamos dizer, de certa forma, atuar um pouco como ele coloca aqui. Ele fala assim, o que é o perdão? O perdão, por sua vez, é quieto. Então, você tem que se aquietar. E na quietude, nada faz. Ou seja, você não tem que se movimentar, não tem que se falar para ninguém, tem que ficar quieto e não fazer nada. Não ofende nenhum aspecto da realidade, nem busca distorcê-la para encaixá-la em aparências que lhe agradem. Apenas olha, então, perdão, apenas olha, espera, não julga. Então, ele olha para o que está acontecendo, ele olha para o seu ego, olha para o que está acontecendo ao redor, ele aguarda, né, ele tem uma experiência diferente e não julga. Então, eu acho que através desse perdão, eu acho que a gente pode realmente experimentar essa paz, pode experimentar essa força dentro de nós, né? Pode experimentar esse chamado que a gente estava falando anteriormente, se a gente se aquietar e aguardar e experimentar esse perdão que está acontecendo dentro de nós. Isso aí, vamos dizer, é um chamado bastante forte, que aí a gente vai cair nesse aspecto que ele colocou, que se você percebe essa paz, por que você vai querer ficar, vamos dizer, vivendo nesse mundo do ego, que eu quero acusar e ficar com culpa e achar que fulano é isso, aquilo é outro, se eu posso viver, vamos dizer, num ambiente completamente diferente, que é o que ele chama, né, que eu posso viajar nas asas o que ele chama? De uma águia, né? Uma águia. Eu posso viajar nas asas da águia ao invés de viajar nessas asas desse pardal que é tão pequenininho que só me incomoda, né? Então, a gente tem que experimentar isso talvez através da quietude. Mas a Dora trouxe um aspecto importante, que é essa questão de como eu me sinto quando eu sinto essa paz, que na verdade também é o único julgamento do qual nós somos capazes, que é entender como eu me sinto. E como eu me sinto é uma resposta para a escolha que você fez. A partir de como você está se sentindo, você sabe qual é a escolha, que escolha foi feita, né? Então, assim, o sentimento é sempre um bom termômetro para entender qual é essa escolha. E aí, a partir daí, eu posso também depois, né, desenvolver como eu quero me sentir, né? Tem eu li há pouco tempo 3 passos num livro que se chama The Way of Mastery, que ele dá 3 passos para você conseguir, como que eu posso dizer? Para você determinar em cada situação, né? Então, o primeiro deles é a observação, isso que o Roberto falou, né? Nada faz, eu estou só olhando, não vou julgar. Observar o quê? Observar o que se apresenta, mas não no lado de fora, não o que está acontecendo aqui na manifestação, mas observar o que está acontecendo aqui na minha mente, enquanto alguma cena se desenrola.
O segundo passo é me apropriar daquilo que se apresenta, ou seja, aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou pensando é meu e não tem nada a ver com o que está acontecendo do lado de fora. Então, o primeiro passo é a observação, o segundo passo é a apropriação. E o terceiro passo é eu reconhecer que, primeiro, eu entreguei o meu poder de escolha para qualquer outra coisa, pode ser alguém que me fechou no trânsito, alguém que brigou comigo, eu entreguei nas mãos dessa pessoa, abri mão do meu poder de escolha, e além disso, eu fiz com que alguma outra coisa fosse prioridade na minha vida que não fosse a paz. Então eu reconheço que eu perdi a paz, e então eu reconheço que naquele momento eu fiz com que alguma outra coisa fosse prioridade na minha vida que não fosse a paz. E aí esses 3 passos, assim, você volta e fala, mas então o que eu quero acima de tudo? Eu quero a paz da minha mente. E aí, aqui, a partir disso, aquilo lá não fica importante, né? Ou a importância que a gente dá. E isso tem me ajudado bastante, assim, depois que eu ouvi esses 3 passos, aí eu vou lá, de novo, o que está acontecendo? O que eu estou sentindo? Perdi a minha paz. Então, alguma outra coisa virou uma prioridade na minha vida, né? Maravilha isso. Então, vamos lá no desenvolvimento da confiança, lá nas fases, né? Isso. O desenvolvimento da confiança. Em primeiro lugar, eles têm que passar pelo que poderia ser chamado de um período de desfazer. Isso não precisa ser doloroso, mas usualmente é experimentado assim. Parece que as coisas estão sendo tiradas de nós e, inicialmente, é raro que se compreenda que o fato de que elas não têm valor está apenas sendo reconhecido. Como é possível que a ausência de valor seja percebida, a não ser que a pessoa esteja em uma posição na qual não possa deixar de ver as coisas sob uma luz diferente? Ela não está ainda num ponto em que possa fazer a mudança toda internamente. E assim, o plano algumas vezes pede mudanças no que parecem ser circunstâncias externas. Estas mudanças são sempre úteis. Quando o professor de Deus tiver aprendido isso, ele passa para o segundo estágio. E esses estágios seria legal a gente, cada um de nós, comentar um pouquinho o que a gente experimenta de verdade em relação a isso. Porque esse texto não é muito claro, né? E só fica mais claro quando a gente associa a esse texto experiências reais que nós tivemos, né? Alguém quer fazer algum comentário? Eu vou dizer porque eu li esse texto agora, preparando para essa reunião, várias vezes. Então, quando a gente começa o trabalho de curso de milagre, a primeira coisa que acontece é você chega ali e você começa a perceber, mas então eu estou dando muita importância para o meu carro, né? O meu carro é uma ilusão, eu estou dando muita importância para o meu status, eu estou dando muita importância para a beleza da minha mulher ou do meu marido, eu estou dando muita importância para a minha beleza, eu estou dando muita importância para quantas pessoas foram no meu Facebook e gostaram do que eu escrevi, eu estou dando importância para quanto as pessoas estão me aprovando ou reprovando. A gente começa a notar que a gente está dando importância para coisas que não têm valor, na verdade. A gente começa a perceber que existe coisas que não têm valor. Antes, a gente nunca tinha pensado, né? Então, a gente, quando começa a fazer esse trabalho, qual é a coisa normal? Eu estou num casamento, né, que está, vamos dizer, tóxico. Eu estou brigando muito com a minha mulher e meu marido. Então, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou me separar, né? E aí você acha que você vai resolver aquele teu problema
se separando. Ou eu estou num trabalho que, pô, eu detesto meus chefes, né? Então, nesse primeiro estágio, a gente começa a perceber que tem coisas que têm valor e não têm valor, e a gente começa a achar que a gente consegue resolver o que a gente precisa resolver, resolvendo as coisas lá fora e não dentro. Vamos lembrar, né, como que foi para a gente quando a gente começou esse trabalho espiritual. E eu acho que é um pouco por aí que a gente está querendo dizer. Você estava falando, vamos lembrar, ele fala ali na segunda linha que isso não precisa ser doloroso, mas usualmente é experimentado assim. E logo mais embaixo ele fala de mudança. Ele fala de mudança que, na verdade, vai parecer que são circunstâncias externas, mas são coisas internas. Isso que é aquilo que a gente estava falando anteriormente, né? E até isso que você estava falando, dependendo das coisas que eu valorizo, é muito fácil até ver o que eu valorizo. Então, hoje, por exemplo, na quinta-noite, eu escolhi estar aqui nesse grupo de pessoas que têm os mesmos interesses nesse sentido. Até as pessoas que estão, assim, no nosso dia a dia, os amigos que a gente escolhe, a gente olha para eles, é como se fosse um pensamento ali materializado. Ah, hoje eu me interesso mais por isso. Então, você está falando, de repente, quando eu me interessava mais por, sei lá, vamos supor que eu me interesso por jogos, aí eu tenho os amigos que vão lá jogar e tal, então isso é quase como se fosse, né, o David fala muito que as pessoas são pensamentos, são os meus pensamentos que parecem estar do lado de fora. Mas aí essa questão do doloroso é interessante, e atrelado ainda à mudança, quanto a nossa vida muda e quanto parece que quando determinada coisa, ou pessoa, ou dinheiro, ou carro, como você colocou, ou de repente, né, alguém que usa drogas resolve abandonar isso, como o processo parece doloroso, porque, na verdade, a mudança que a gente percebe é, aos poucos, abandonando e retirando a confiança que a gente tem nos ídolos, né, da vida. E, para mim, foi muitas vezes, e é ainda às vezes, um processo doloroso, esse de perceber que, de repente, eu não preciso de certa coisa que... uma hora era super importante na minha vida e depois eu olho, não está mais lá e ver como, assim, essa percepção mesmo de que é doloroso. Eu lembro da reunião que a Suzane participou, que ela falou que ela fez essa oração de que tudo que não fosse autêntico na vida dela, que não tivesse mais na vida dela, ela fez essa oração. E eu achei legal a ideia, fiz a mesma oração e me arrependi depois, falei, meu Deus, por que eu fui falar isso? Como eu era inautêntica com as minhas coisas e quanta coisa saiu da minha vida nesse sentido, né? E como a gente percebe mesmo como doloroso. Que foi a oração de novo? Ela falou assim que ela pediu para o Espírito, para que o Espírito levasse tudo aquilo que não fosse verdadeiro e autêntico na vida dela. E na sequência, depois disso, foi naquele seminário do David, daquele seminário de um final de semana, e aí eu fiz essa mesma oração, eu pedi para que tudo que não fosse verdadeiro não permanecesse na minha vida, e eu vi quase como se fosse um castelo de cartas de baralho desmoronando, vários aspectos da minha vida indo embora, e eu tentando me agarrar a eles e falando, não, mas isso aqui era a minha verdade, e agora? Né, essa questão da percepção, da autopercepção relativa. Sem isso eu não sou mais a Juliana. Mas e agora, né? Dessa questão da relatividade. Então, isso que você falou do valor, e aí eu lembro nesse parágrafo, ele fala do doloroso e a mudança, né? Atrelado à mudança. Não sei se alguém quer compartilhar alguma coisa. O João levantou a mão. João, não precisa levantar a mão, não. Pode abrir o microfone e falar direto, tá? A minha pergunta é com relação a essa coisa que você colocou, que está aqui nesse parágrafo, sobre eu olhar para algo externo e considerar que eu estou dando muito valor para esse externo material ou emocional e depois me questionar realmente se isso tem tanta importância. Conforme o tempo vai passando, eu percebo que aquilo é tóxico, como a Juliana falou. E eu pensava, talvez isso tenha a ver com a minha maturidade emocional e espiritual, na medida em que, quando eu tenho 13 anos, eu sou um menino que está lá soltando pipa. E aí a minha maturidade vem subindo e eu naturalmente vou deixar aquilo abandonado.
me parece que esse caminho que você está sugerindo talvez fosse menos doloroso, né? Porque ele diz aqui, isso aqui não precisa ser necessariamente doloroso, desde que a minha consciência suba nesse nível, né? Se eu vou tentar fazer na pancada, vai doer. E tem que tomar cuidado até para não criar um outro ídolo, né? Assim, é insano acreditar que eu dependo de um carro ou de um status social, assim como também é insano achar que da minha salvação depende de eu não ter esse status ou esse carro, né? Então, e aí a gente se força, acaba virando um outro ídolo, o fato de não ter ou de não querer. E aí isso também da questão da gentileza, de ser gentil com o próprio processo, né? E, de repente, não precisa ser doloroso. Igual ele disse, não precisa ser doloroso mesmo. Pode ser alguma coisa gradual nesse sentido, como você disse. Aos poucos eu vou percebendo, isso aqui parece que não me faria falta mais, né? Mas olha só, quando o curso fala aí sobre isso em algum outro momento, e você viu que a gente está começando a colocar aqui entre nós, a Juliana colocou que ela estava se questionando de como é que ela está sentindo. Então, esse é um exemplo, vamos dizer, muito característico de que nós estamos começando a olhar para dentro, né? Nós estamos começando a questionar, nós estamos começando a olhar. E esse processo de você ir para dentro de você, ir para a sua mente, é o que o curso fala como, vamos dizer, um processo de você acelerar todo o teu processo, vamos dizer, evolutivo. Se você ficasse sem olhar para dentro, você ia ter mais 1.200 encarnações, né? E devagarzinho você iria, vamos dizer, encontrando que aquele teu jaguar realmente não era tão importante assim, né? Mas talvez demorasse umas 300 encarnações e você estaria como João Dória, né? Andando por aí a 280 por hora na sua Ferrari. E ele está lá evoluindo também, né? Ele está evoluindo, mas ele acha aquela situação ali da Ferrari do grande cacete. Mas se ele olhasse para dentro, né? Então, o que isso é que nós estamos fazendo? Eu acho que a gente está aqui num trabalho de acelerar o nosso crescimento espiritual. E Jesus também fala o seguinte, que desses estágios aqui do desenvolvimento da consciência, são 7 estágios, sendo que 4 deles não precisam ser, mas na prática acabam sendo dolorosos. E a outra coisa é que são dolorosos, mesmo que a gente esteja, vamos dizer, no estágio mais avançado do que o primeiro estágio, todos nós que estamos aqui, essas características dos estágios anteriores continuam presentes, né? Eu, por exemplo, várias vezes faço uma determinada meditação e aí tento, vamos dizer, imaginar que eu estou no mundo real. Então não tem mais imagem nenhuma. Só que estou ali, vamos dizer, isolado como espírito uno com Deus. Aquilo dá um medo horroroso, né? Me dá uma angústia enorme em relação àquele assunto, que a gente sempre fica falando, meu Deus do céu, se eu ficar vibrando aqui com Deus sozinho, vai ser muito chato, né? E eu não estou pronto ainda para isso, né? Então a gente vai ainda pouco a pouco nesse processo. Mas eu estou me forçando, né? Pelo menos a pensar na ideia de ter uma experiência de estar meditando sem imagem nenhuma, só eu e Deus. Então a gente está tentando acelerar o processo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente pode tentar fazer, como a gente está indo para a mente, a gente está tentando acelerar. A gente pode tentar que isso não seja tão doloroso, mas na prática acaba sendo um pouco doloroso. Não precisa evitar isso. Eu queria falar uma coisa com relação a esse parágrafo que me chama a atenção. Alguém está com o microfone aberto? Tem uma criança perto, será que é isso? Francisco, bota o teu reto para dormir. Uma coisa que me chama a atenção aqui, que eu gostaria de falar, assim, na relação entre confiança, ser professor de Deus e a perda de coisas, às vezes, na vida da gente.
eu sempre penso assim, que as coisas que a gente tem, coisas, também os papéis, né, que a gente exerce, que também a gente perde às vezes, né? Eles nos colocam num determinado lugar no mundo e que a gente vai se relacionar a partir daquilo que a gente tem. E quando a gente perde aquilo, a gente vai para um outro lugar, forçosamente, ou em busca de outro, ou em busca do que a gente perdeu, ou em busca de algo diferente. E as relações vão mudar. E aí eu penso assim, às vezes, onde é mesmo que Deus quer que eu esteja, sabe? Então, assim, às vezes eu acho que isso é usado na vida da gente para isso, para dizer assim, onde é mesmo que eu tenho que estar? E eu me faço muito essa pergunta, onde é que eu tenho que estar? Isso me dá tranquilidade no momento de perda, sabe? De compreender que é regido por essa força maior. Eu costumo dizer assim, às vezes, quando eu tenho um projeto, eu digo, eu tenho um projeto, mas eu vou mandar para ser aprovado. Sabe? Quem vai aprovar é essa força, né? Essa ordem maior. Fala de novo, eu tenho um projeto e o quê? Eu mando para aprovação. Eu tenho um projeto, mas ele ainda está para ser aprovado, entendeu? Precisa da aprovação dessa. Né? Porque não sou eu que sei, eu como professor, e estando a serviço, não sou eu que sei onde é que eu tenho que estar. Entendeu? Eu queria colocar também, né, que sobre esse estágio, né, esse período de desfazer, acho que não tem quem não passe por isso, mas me lembra a primeira lição, né, que acho que nada do que eu vejo significa coisa alguma, né? Então, quem é esse eu, né, que vê e que dá significado, né, às coisas? É o ego, né? Então, assim, compreender que eu não posso usar, né, o sistema de pensamento do ego para chegar a qualquer lugar, né, isso é imprescindível. Mas, ao mesmo tempo, trazer essa confiança, né, e depositar naquilo que eu não vejo, mas que ainda assim é tão forte, né? E quando a gente se entrega, a gente escuta, né? Quando a gente se entrega, a gente escuta, a gente sente, né? E a gente percebe realmente que está sendo levado. Mas não em todos esses momentos, em todos os momentos, a gente experimenta, né? Que a gente está sendo levado por uma força maior, né? Tem momentos que a gente desliga e a gente acha que a gente que está no comando, que a gente é o condutor do barco, né? E geralmente é nesses momentos que a gente quebra a cara, né? Porque a gente achou que a gente deu o significado de que a gente era o condutor do barco e o barco bateu na rocha, né? Então, eu fico tentando sempre trazer, né, para o ponto onde eu tô, né, para minha experiência real, né? Essa questão da confiança, que eu sei que está em mim, mas que em muitos momentos eu ainda me pego, né? Como é que eu posso confiar naquilo que eu não vejo e no desconhecido, né? Mas essa é outra armadilha, porque quem está perguntando isso é o ego. Ele que está te colocando na parede. Como é que você pode confiar naquilo que você não vê, sendo que você vê, né? O ego a gente vê, né, a gente sabe o que é o ego, né? Então, é isso, né? Mas vocês se lembram, vamos também, nesse início de trabalho, como que foi essa questão da identificação daquilo que tinha valor e daquilo que não tinha valor? Como é que foi isso para vocês e como é que é agora? Para mim? Eu assim... eu vou te falar uma coisa, e se você perguntar para minha família, eles vão dizer
Uma coisa completamente diferente, porque vão falar que eu pirei, que eu tô, sabe, pirei na batatinha. Mas, assim, coisas que eu julgava importantes, ou que, não importantes, mas que eu julgava como certas na minha vida, né? Eu, assim, realmente eu perdi, né? Eu achava que eu fosse chegar numa certa idade, né? Na idade que eu estou agora, no mesmo trabalho, com as mesmas pessoas, e que a minha vida estava toda programada, né? Mas houve um momento em que eu não consegui manter nada disso, porque a minha realidade, o que eu queria, né? Aquilo que eu estava me tornando, era muito maior do que eu estava experimentando, né? Então, nesse aspecto, aí você vê que relações que você tinha e que você achava que eram assim, que eram importantes e que eram tudo para você, elas mudam, né? Não que eu tenha ficado melhor do que as pessoas que eu convivi lá atrás, pelo contrário, né? Simplesmente houve assim um distanciamento no sentido de que eu fui buscar outras coisas, né? Eu fui para uma direção e os outros foram para outra direção, mas não quer dizer, né? Existia tudo certo. Eu achava que eu ia ter uma vida rotineira, que eu ia, né, ficar naquilo, e a vida me apresentou um outro caminho, totalmente diferente daquilo que eu imaginava. É o que eu te falei, se você perguntar para minha família, para minha mãe, para as minhas irmãs e tudo, elas vão dizer que nossa, a Sandra, depois que ela entrou por esse caminho, ela pirou. Mas nesse aspecto, eu digo assim, que o que eu perdi foi para que eu me encontrasse. Eu tive a mesma experiência que você, entendeu? Aqui em casa, eu sou a única pessoa que faz um trabalho espiritual assim, mais profundo e mais sério. A minha esposa desistiu de mim. Ela falou, não, o Roberto tangenciou, né? Então, pô, ele enlouqueceu, vou fazer o quê? Né? Ela acha que eu enlouqueci por causa de um livro. Mas não quer ela mesma sentar para poder olhar aquele assunto 2 segundos, né? Acho que aquilo tudo é abobrinha. Aí eu acho que esse é um passo que é, vamos dizer, inevitável, né? Eu acho que você vai trocar de amigos, né? Você vai trocar de valores, como falou a Juliana. Nós estamos aqui juntos conversando, né, sobre esse assunto, sentindo muita afinidade um com o outro, porque temos experiências muito semelhantes, mas não podemos manter todos os amigos anteriores, né? E nem ter tanto interesse nas conversas de abobrinha deles, né? Como se fosse a coisa mais importante do mundo, depois de você saber essa lição, que nada do que eu vejo significa coisa alguma. Então, se você sabe, se tem essa lição e tem uma pessoa discutindo, vamos dizer, de uma forma muito apaixonada sobre time de futebol, você anteriormente você achava até legal, você pode até discutir um pouco sobre time de futebol, mas aquilo perdeu, vamos dizer, o interesse para você. Então a gente vai mudando. Eu acho que não tem como você... Ele tá mudando, como você falou, acho que a gente vai mudando por uma causa maior, né? Que a gente sente que vibra no nosso peito aquela causa, né? Que é esse tal chamado que a gente estava falando no início. Então, por essa causa maior, a gente finge que está tudo igual, que você acredita nas abobrinhas todas, mas você não acredita, né? Você transita, mas não acredita. Agora, também não sou favorável de jeito nenhum a esse negócio de comunidade, de você ficar vivendo só